Olá, meus irmãos, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Com respeito ao assunto línguas estranhas, eu quero aqui deixar algo bem claro, que eu respeito aqueles que creem de forma contrária, ok? Respeito. Aqui, por exemplo, o meu posicionamento, esclarecimento, ele não é arrogante, ele não é, por exemplo, em tom de menosprezar, passar por cima, em tom de humilhar os que creem contrário, do contrário. Na verdade, eu estou trazendo esses esclarecimentos porque os teólogos sensacionistas não são todos, tem muito teólogo sensacionista, gente boa, mas tem teólogo sensacionista que eles, por exemplo, são militantes com respeito ao sensacionismo, e com isso eles não só desmerecem a fé pentecostal, como zombam, como escarnecem, como eles chegam, por exemplo, a caçoar aqui no linguajar logo nosso do português mesmo, daqui do dia a dia, né? Eles caçoam daquilo que a gente crê de uma maneira de desdém, de uma maneira de sarcasmo, entende? E nesse sentido, por exemplo, faz-se necessário, às vezes, a gente trazer esclarecimento com respeito ao que a gente crê, do que a gente professa, porque, com base nas escrituras, a nossa fé não é cega. De forma alguma eu irei trazer para você um conceito que esteja na minha cabeça, um conceito filosófico. Se não tiver respaldo nas escrituras, aquilo que eu vou falar, nem falar eu digo. Ou seja, tudo que eu vou trazer para você saber, para você conhecer, para você pesquisar, está respaldado na Bíblia. Tanto é que eu nem cito, por exemplo, estudiosos com respeito ao assunto. Eu poderia citar autoridades, porque a fé pentecostal ela é uma fé com base erudita. Ela não é uma fé cega, ela não é uma fé ignorante. É claro que existe muita bizarrice no meio pentecostal, e com isso eu não estou aqui, por exemplo, ratificando todas as manifestações e movimentos que acontecem no meio pentecostal. Então, inclusive nós pentecostais discordamos de muita coisa que acontece no nosso meio, mas infelizmente nós não temos controle. E às vezes tem gente que crê em certas bizarrices, tem gente que desenvolve certas crendices heréticas no meio pentecostal. Então, o meu ponto aqui é trazer esclarecimento, mostrando que o dom de línguas é bíblico, mas não é ratificando todos que falam línguas estranhas, ok? Então, existem muitos aí que falam línguas estranhas, mas falam de uma maneira carnal, de uma maneira superficial, de uma maneira que não é divina, não é do Espírito Santo, ok? Tem muitas pessoas que imitam falar em línguas, tem muitas pessoas que falam em línguas até mesmo de maneira diabólica, ok? Então, tudo isso não quer dizer, por exemplo, que nós cremos em tudo. Quando a gente defende aqui a fé pentecostal, falar em línguas, de acordo com a Bíblia, nós estamos defendendo uma doutrina que é bíblica, e não, por exemplo, ratificando todos os acontecidos no meio pentecostal, ok? Nós mesmos rechaçamos muitas ideias, muitas manifestações que são contrárias às escrituras sagradas. Então, aquilo que não é bíblico, nós não defendemos, não cremos, não professamos e não ensinamos. E quero aqui deixar bem claro que a Assembleia de Deus, quando falo Assembleia de Deus, eu estou me referindo a CGADB, ok? Não estou aqui falando pela maneira local a qual eu vivo. A Assembleia de Deus, ela crê nos dons espirituais, ela crê no batismo com o Espírito Santo, ela crê no falar em línguas, mas nós somos pentecostais clássicos. Nós não somos esse movimento aí de Pentecostes que acontece aí, que as pessoas trabalham caicai, que as pessoas aí trabalham um monte de bizarrice, coisas estranhas mesmo, às vezes falar em línguas até de uma forma como se fosse um animal, como se fosse uma galinha, como se fosse um tipo de... Não, irmão, nós não cremos nisso aí. Essas coisas que acontecem na internet, que às vezes é até motivo de chacota, de piada, não é isso que a gente está defendendo, ok? Eu creio no falar em língua, a Assembleia de Deus crê no falar em línguas, nós cremos nos dons espirituais, mas nós somos pentecostais clássicos. Em outras palavras, nós cremos apenas no que está nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, tá bom? Esse aqui é o Novo Testamento grego interlinear. Nós cremos apenas no que está na Bíblia.
nada fora das Escrituras. Então, se a Bíblia diz batismo com o Espírito Santo, nós cremos da maneira que tiver nela. Se a Bíblia falar sobre falar em línguas, nós vamos crer da maneira que tiver nela. Se a Bíblia fala sobre cura, palavra da ciência, palavra da sabedoria, se a Bíblia fala de discernimento de espírito, fé, maravilhas, enfim, se a Bíblia fala sobre dons, nós cremos, mas da maneira que está nela, não em todas as manifestações que acontecem em nosso meio. Nós cremos no que está na Bíblia e não em muitos movimentos que está surgindo aí nos dias atuais. Que Deus abençoe a todos.